estúdios de Natal, Rio Grande do Norte, a capital do sol, que estava numa relação meio conturbada, meu amigo. Chuva, 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 mas até que enfim o sol saiu. Eu me chamo Bruno Bezerril e estou com quem aqui ao meu lado? Com o Igor Lima, mais um episódio aqui. Cara, eu gosto de falar que a gente só traz cara fera pra cara, não? Mas, meu amigo, a gente foi buscar diretamente dos States, lá do Mad Max. Meu irmão. Pra você ter ideia de quem está aqui, é um convidado de peso pesado. O cara é terror dos pratos livres, meu amigo. Só pra vocês terem ideia, um dia existia um lugar que a comida, a refeição era livre. Quando esse cidadão chegou pra lá pra comer, ele disse assim, 6 ovos, por favor. Aí a moça foi e saiu. Esse é só o meu pedido. Ela, não é pra esses 6 ciclistas não que tá com você. Eram 6 ovos só pra essa criança. Você já pensou, mamífero? E no nutricionista ele dizer, você tem que comer. O caba come 1 quilo na hora do almoço. É mais fácil sustentar um jumento com danoninho do que alimentar esse mamífero. Rapaz. E como diz um amigo meu, ainda bem que ele não vive do Bolsa Família. Exatamente. Ele ia passar fome, meu patrão. E estamos aqui com quem? Daniel Freire, minha autarquia. Rapaz, estamos aqui, né? Estamos aqui. Pois é, e aí, cara. Meu amigo? Rapaz, graças a Deus aqui, muito bom participar aqui com vocês do podcast, trazer um pouco aí da nossa experiência de vida, com as empresas, com a transformação pessoal. A parte de alimentação também, né? Que realmente se fosse viver do Bolsa Família, eu tava arrebentado, cara. Esse é um negócio impressionante. Por isso que Graciano Barbosa lançou, né? Os ovos. Rapaz, agora eu não vi, cara. Eu fiz a experiência, eu comprei lá. Eu também tô os ovos dela lá, cara. São realmente são maiores, sabe? 14 gramas de proteína no ovo. Maria. Bota ali dentro só. Agora o ovo é maior do que eu disse. Pra que whey? Pra que whey, Pra que whey? Pra que whey? Isso. Show de bola. Mamíferos, esse é o papo, já começamos assim, disruptivo, porque nós já potencialize somos assim. Eu já estou empolgado aqui, engoli as letras. Né? Doutora Larissa Mão de Tesoura vai trabalhar hoje, que tem umas edições legais. Mas primeiro, curte, comenta, Derrota, não custa nada, dá um likezinho aí. O Casimiro lá na Copa do Mundo pediu, vocês se inscreveram. Por que vocês não se inscrevem com a gente, macho? É trabalho e tal. Então, Igor, peça esse povo aí, porque às vezes eles não escutam, não. Cara, a gente faz um trabalho muito legal aqui de trazer pessoas que estão vivendo na prática o empreendedorismo, tomando decisões no dia a dia que realmente impactam pessoas. Então, comentar, curtir, compartilhar ajuda a gente a trazer mais pessoas. E eu digo que eu também sou um fruto de podcast, né? Porque eu sempre consumi podcast e me ajudou muito. Então, talvez aí não seja o seu auxílio para você também tomar algumas decisões, né? Vou lançar um desafio no final e você só vai descobrir quando chegar lá no desafio, tá? Daniel, se apresenta, macho. Quem é esse homem? De onde tu veio? O que é que tu faz da vida? Rapaz, eu sou daqui de Natal mesmo, né? Sou lá de nós, como diz o outro. Né? Hoje sou empresário, sou consultor também estratégico para empresas na área de saúde corporativa. Sou sócio fundador do Grupo Aliança, que é uma empresa voltada à consultoria para operadoras de saúde suplementar. Então eu faço toda a parte de assessoria de projetos de mercado, cálculo atuarial, regulamentação. Ou seja, a gente pega uma operadora que está de saúde, que atua no mercado de saúde suplementar brasileiro, diz, eu quero atuar em tal região com tal prospecto de cliente, então a gente identifica aquele modelo, faz a consultoria, implementa o modelo e faz o acompanhamento contínuo desse modelo também ao longo do tempo de existência da relação, né? Vamos dizer assim. Então isso a gente começou, sempre fui executivo da área de saúde suplementar, tenho 26 anos nesse mercado. Fui até 2014 executivo de operadoras, tenho passagens aí pelo Sistema Unimed, pela Apvida, pela Amil e pela Intermédica. E de lá para cá, de 2014 para cá, a gente montou essa empresa de consultoria com mais 2 sócios. E depois dela ainda surgiu um outro fruto, que é a Benefices, que é a mais conhecida porque é de varejo. E hoje nós somos uma franchising de portal de benefícios. Atende com toda a parte de seguros, consultoria de mercado, assessoria para grandes corporações, grandes clientes na área de saúde corporativa e de assistência médica suplementar, e além também de proporcionar
um novo mercado de trabalho para o nosso, que a gente chama de franqueado individual, né? O cara compra a nossa franquia, ele tem acesso a todo o nosso sistema, toda a parte de seguros, toda a parte de assistência médica, produtos na área de benefícios em geral, que atua daqui de Natal para o mundo, vamos dizer assim. O Brasil inteiro a gente consegue comercializar e assessorar. Então hoje eu tenho pessoas ligadas ao nosso grupo aqui no Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará, Bahia, Brasília, São Paulo, entre outros estados aí. Então é um modelo bem interessante, um mercado que movimenta muito e acima de tudo, apaixonante. Quem vem para dentro desse mercado não larga mais, né? Legal. E quando eu conheci o Daniel, né? Eu disse, não, eu trabalho plano de saúde e tal. Rapaz, vem plano de saúde, tem todo esse universo ali. Aí quando ele começou a explicar o negócio, rapaz, o moído é grande. E aí tem muita gente realmente que não entende, né? E assim, nosso público é contador, né? Empresário. Sim. E até eu mesmo, às vezes, não sei. Você falou de saúde suplementar. Aí eu já comecei a ficar pensando, tá? O que seria saúde suplementar, né? Vem com um copo de whey ali. Aí eu já vi. Será que é suplemento? Será que é uma nova categoria de suplemento? Começar a tomar, vou ficar bombado? Não vamos falar de seringa para que não seja ter problemas, enfim. E aí, se puder explicar o que é a saúde suplementar, claro, e explica também depois de como é que você encontrou essa oportunidade, você já entrou no modelo de franquia ali. E explica um pouquinho aí dessa oportunidade que você viu, quais foram as dificuldades que você encontrou para entrar nessa seara aí. Cara, o modelo, ele é assim, o mercado ele é um mercado muito desafiador, né? Ele era um mercado que não era regulado, é um mercado que nasceu na década de 40 aqui no Brasil, com as antigas casas de assistência, quando você houve uma centralização, uma urbanização maior, o Brasil começou a deixar de ser agrícola para ser mais industrial, principalmente no estado de São Paulo. E você começou a criar burgos, né? Começou a criar novas categorias de trabalhadores, novas categorias também de comerciantes. Surgiu a necessidade de se ter assistência médica para esses novos grupos econômicos. E aí começou com as antigas cajas de assistência, com Fundação São Camilo, entre outras casas, que você tinha assistência médica para atender a esse público. E alguns empreendedores, né? Como sempre você vai ter aí o vírus do empreendedorismo já nessa época, começou-se a criar um modelo de atendimento onde você tinha sua clínica, você credenciava um hospital com a medicina que existia na época e você começava a cobrar, fazia um contrato e começava a cobrar para a intermediação disso. Você juntava grupos de pessoas, pagava-se uma mensalidade e você estipulava no contrato o que queria cobrir. Consultas, alguns tipos de exames, e você tinha limitação de atendimento. É isso que se chama de saúde suplementar, né? Aquilo que ela é suplementar ou complementar, porque ela não é o público, né? Não é o SUS, embora que o SUS só tenha sido criado em 88 para cá. Aí isso veio e ganhou um mercado gigantesco. Se você for pegar as grandes operadoras do Brasil, chegamos a ter quase 2.000 operadoras até a regulação em 98, a lei é de 6 de junho de 98. E quando chegou nessa data, que foi o nosso marco legal, você tinha um mercado onde as operadoras tinham mais ou menos um modelo contratual, tanto para planos particulares, como a gente chama, né, pessoa física, como nos planos corporativos. Mas você não tinha cobertura para a maioria das doenças, você tinha limite de quantidade de consultas, limite de quantidade de exames, serviço de apoio, diagnóstico e terapia, você tinha limitação não tinha cobertura para câncer, não tinha cobertura para, na época, que era o grande monstro da década de 80 e 90, que era a AIDS, né? Então você não tinha nada disso. Na época ainda, acho que no segundo governo Fernando Henrique, né, o ministro era Zé Serra, ele foi o autor da proposta de lei e que passou-se no Congresso a Lei 9656 de 98, que é o marco legal dos planos de saúde. Sim. Com isso, você criou, na época, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é a ANS. Também foi uma época, na década de 90, das grandes privatizações, onde você teve as criações das agências estatais para regular o mercado, né? E no mercado de saúde suplementar, é essa agência que nos regula. Por isso que é saúde suplementar, né? Agência Nacional de Saúde Suplementar. Hoje, para você ter uma ideia, Igor, nós atendemos, o mercado bateu o recorde agora esse ano, com a evolução do mercado. Então, na regulação, você teve um rol mínimo, que as operadoras são obrigadas a cobrir, e hoje, na atualização atual, ele cobre consultas, exames, cirurgias, serviço de apoio à diagnóstico, terapia, internação, parto, sem nenhum tipo de limite de quantidade ou de tempo. A única coisa que você ainda consegue colocar tempo para internação médica que um plano de saúde é obrigado a cobrir é na internação por surto psicótico, que é limitado a 30 dias consecutivos ou não no período de um ano. E aí, cara, isso gerou um mercado gigantesco, porque quando iniciou isso, nós tínhamos cerca de 20 milhões de pessoas que eram atendidas por algum tipo de plano de saúde, mas como eu disse, você tinha 2.000 operadoras.
mais ou menos, né? Hoje só tem 673 com beneficiários ativos, exige uma concentração de mercado, por quê? Porque como passou a não ter limite, então você hoje tem meio que um cheque em branco dentro para o beneficiário para você ser atendido quando você tem. Você tem que prever um cálculo atuarial para você fazer a gestão do risco disso, é muito alta, porque inclusive o governo, em algumas modalidades de contratação, ele controla o preço mínimo e o máximo que você pode rodar em cada produto que você manda registrar. Além de você ter que fazer fundos, são 6 tipos de provisionamentos que eu tenho que fazer na agência quando você abre um plano e quando você mantém o plano também. Então muitas vezes a gente se questiona, poxa, por que um plano de saúde ele é tão caro? Ele é caro pela questão da regulamentação do ponto de vista de tudo que você tem que abordar para aportar na operação, mas também todo o custo de expectativa de risco que você vai ter na frente, que é muito... literalmente imprevisível. É tanto que existe um provisionamento que chama PEONA, que é provisionamento para eventos não ocorridos e não avisados. Entendeu? Então, assim, para o atuário calcular isso, jogar isso numa forma de preço, e que é regulado, inclusive, quais as faixas de idade que você tem que ter, naquelas 10 faixas, os preços que você pode fazer. Quando é empresarial, você tem que calcular uma faixa única, muitas vezes diluído. Então, é um mercado que movimenta muito valor, mas que as margens são muito apertadas para as operadoras. Então, o mínimo erro estratégico, seja na concepção do produto, seja no marketing ou até mesmo no filtro de entrada do beneficiário, que em algumas modalidades de contratação você consegue ter. Um exemplo, vou contratar uma empresa que tem 1.000 funcionários, faço a análise técnica dela, existe um perfil de um grupo deles que está com determinadas patologias que vão ser recorrentes e não vai viabilizar o contrato. Eu não posso tirar aquele grupo e colocar o resto. Eu tenho que recusar o contrato inteiro, entende? Então, assim, é muito complexo para você lidar com isso. E aí, esse mercado, você... a gente atende aí 53 milhões de beneficiários hoje, agora atualmente. O último CIB, né, que é a divulgação da ANS no último trimestre agora, saiu 53 milhões de beneficiários, só que de cada R$10 que é gasto em saúde no Brasil, 6 é do sistema privado. Né? Então, ou seja, e você ainda tem também uma outra coisa que pouca gente sabe, mas na maioria dos atendimentos que quem tem plano de saúde ou seguro saúde realiza no SUS, você tem uma resolução desde 2011 que tem o ressarcimento ao SUS. Você cruza os dados do sistema das operadoras com o DataSUS e aquilo que é apurado dentro de uns parâmetros que existem dentro do Ministério da Saúde, aquilo é cobrado das operadoras. Então, logicamente que isso vai ser plano de saúde e vou pro SUS. Vai ser cobrado. Opa. Só que você já paga o imposto para ter acesso ao Sistema Único de Saúde. Você também tem direito. Já está dizendo se é saúde complementar ou suplementar, porque você está pagando a mais para ter aquele serviço, né? Mas você paga 2 vezes. Mas o sócio ali é implacável. É implacável. Né? E aí você observa esse cenário e, por exemplo, a gente tem uma complexidade grande, uma margem baixa, então precisa ser feito todo um cálculo de custo, de acompanhamento. E aí eu te pergunto, hoje, para uma empresa fazer essa análise, qual o grau de importância, né? E aí já pegando um tema que está quente, que é NR1, o que é que a gente consegue aproveitar? E, por exemplo, um contador que está ali... o contador, às vezes, dentro do escritório dele tem 5 colaboradores. Ah, não, plano de saúde para mim não, agora e tal. Só que ele atende vários clientes que têm 100, 200, 300, até 1.000 vidas ali e ele não consegue nem dar um apoio porque não sabe direcionar, né? Que tem uma empresa que poderia ajudar nesse cenário. A gente, eu tive já alguns encontros com algumas empresas de contabilidade de fora que atendem grandes grupos, né? Até porque a gente faz parte de boa parte da documentação que a gente precisa para elaborar os projetos daquelas empresas. E o problema é que as pessoas, e o empresário muitas vezes ele vê isso também, como um custo. Né? Ele enxerga aquilo somente como um custo, muitas vezes só faz quando, ou simplesmente cede o CNPJ para você juntar um grupo e o próprio funcionário que paga, mesmo assim é muito mais vantajoso do que fazer no mercado, ou ele participa com alguma coisa quando tem convenção coletiva que obrigue a você ter aquela participação. Ou quando a empresa já tem um determinado nível de maturidade organizacional, que aí ela vê a grande diferença que você tem quando você implementa uma política de benefício. E o papel do contador, ele acaba sendo fundamental nesse processo, porque ele tem meio que a premissa de esclarecer, do ponto de vista contábil, do que ele pode ter de abatimento. Ele tem como verificar, junto com o RH, junto com a área de gestão de pessoas, identificar ali os parâmetros de absenteísmo, de presenteísmo, que é quando as pessoas estão doentes
não tem condições de ter acesso a uma saúde que resolva o problema dele naquele período que ele está já adoentado, e ele não consegue faltar ao trabalho, não consegue um atestado, não consegue o atendimento, não consegue a medicação. Então, tanto o presenteísmo, o absenteísmo, a questão de você ter a retenção de talentos com uma ferramenta que é o principal pilar, é o plano de saúde, em você reter o talento, consequentemente você diminui o turnover. Quanto maior o turnover de uma empresa, mais problema contábil você vai ter, porque vem mais rescisão, vem mais captação, treinamento, capacitação. Então, assim, é dinheiro escorrendo, não deixando na mesa. Eu costumo dizer que a empresa que hoje não consegue atentar para uma boa política de benefícios implementada desde que acompanhada de forma estratégica e com um plano muito bem elaborado. Quando eu falo plano, não é o plano de saúde, não. É o plano de acompanhamento e como você vai integrar os produtos de saúde ao que a gestão da empresa tem para poder ter resultado. Aquela empresa que não encara isso hoje como um ativo estratégico na mesa de decisão, ela não está mais deixando só dinheiro na mesa, não, agora com a atualização do NR1. Ela está deixando o dinheiro escorrer pelo ralo, né? Literalmente. Eu atendo alguns grupos aqui do Rio Grande do Norte e outros de fora, que depois que conseguiu implementar uma política de benefício já mais estruturada, você começa a ter selos de qualidade, você começa a ter um menor pico de rotatividade, o próprio funcionário se torna mais produtivo, mais engajado com a empresa, porque ele sabe que se ele perder aquele benefício, como é que ele vai, muitas vezes, cuidar da família dele do ponto de vista de saúde, né? Então ele fica tranquilo, você vai ter um aumento de produtividade e mais. O papel do contador, além dessa parte do esclarecimento, ele é um grande cooptador desse tipo de implementação de ações dentro das empresas, porque você, além de poder esclarecer contabilmente, você vai ter um impacto financeiro e vai ter um impacto, consequentemente, no resultado, quando isso é realizado em alinhamento com a gestão de pessoas. Então, o papel é fundamental. O contador que atenta para esse tipo de ação, ele vai dizer assim, poxa, não, minha empresa é só 5 pessoas. Você tem planos empresariais que são a partir de 2 pessoas, né? Que já te dá a cobertura de tudo. Agora, falando para planos corporativos, que a gente chama, que são para empresas que têm mais de 100 vidas, entre titulares e dependentes, não são 100 funcionários, 100 pessoas que vão adquirir um plano, você já tem um grande diferencial, porque o preço é customizado, né? É tudo só para aquele grupo, é como se eu criasse um pool de risco só para aquela empresa. Eu não vou ter uma coisa misturada com o resto do mercado, deixa de ser varejo para ser um processo customizado, com gerenciamento de conta exclusivo, cálculo atuarial específico para aquele grupo. Então, se eu pego aí, por exemplo, uma grande rede supermercadista daqui de Natal, né? 5 mil funcionários, ela tem o preço dela, só com o grupo dela, medicina ocupacional acompanhada com ela, grupos de atenção primária à saúde. Então, existe todo um processo que é vinculado àquela conta e àquela empresa. O meu modelo, a gente consegue fazer para a entrada de grandes empresas, eu faço não somente o diagnóstico demográfico, que é o que a maioria das operadoras pedem, mas eu faço o diagnóstico demográfico, o diagnóstico patológico relacionado ao trabalho e faço o diagnóstico de hábitos do corpo de funcionários. Para quê? Para a gente saber como é que está a nutrição, como é que está o nível de estresse, saber como é que está se movimentando ou não. Isso antes de virar cliente? Isso já na negociação enquanto está virando cliente. Para da consultoria, né? Exatamente, para assessoria. Para quê? Para que quando a empresa vier para dentro da operação da operadora, a operadora já está dizendo, gente, é um bordão que eu uso muito, mas eu adoro usar. Ele é um plano de saúde, ele não é um plano de doença. Então, como é que uma operadora de saúde ela tem resultado? Quanto menos você usa, ela mais resultado ela vai ter. Então, como é que ela faz você usando menos, com todo aquele aspecto regulatório que eu disse aqui, que é tudo sem limite de utilização e a ampliação de direitos é a cada 2 anos. Você tem 1 ano de consulta pública e 1 ano que implementa. Vocês devem acompanhar no jornal. Em janeiro diz, a partir desse ano, os novos procedimentos, novas tecnologias e novas técnicas médicas estão sendo incorporados ao rol de cobertura dos planos de saúde, cada 2 anos. Nós temos, é tão regulado que a gente tem um prazo de atendimento. 7 dias para conseguir consultas em especialidades básicas, que é pediatria, ginecologia e clínica geral, e 15 dias no máximo você conseguir consulta dentro das especialidades demais, né? E 21 dias para autorizar procedimentos agendados, que sejam cirúrgicos, internação, que seja, desde que seja agendado. O que é de urgência e emergência é na hora, né? Mas para você montar um modelo que atenda nesse conceito, é como eu disse, a margem das operadoras é muito apertada. Então, o que é que ela precisa? Investir em medicina preventiva. Nesse modelo que a gente adota para fazer saúde corporativa, eu já chego para a operadora dizendo, grupo tal, 300 funcionários, nós temos índices disso, daquilo, patologias essas e essas, os níveis de tratamento são esses, e a gente precisa adotar as ações com essa, e o produto adequado para cada faixa de hierarquia vai ser esse. Aí, se a empresa vai implementar, a empresa que está com
contratando, a operadora já disponibiliza esse serviço. Só que muitas vezes não consegue encaixar com o modelo de gestão da empresa. Então a gente entra como essa assessoria, esse facilitador, para transformar isso em resultado, né? Que é o que interessa, que vai em resultado para todo mundo. É resultado para o colaborador, porque ninguém gosta de ficar doente, vai estar mais ativo, mais saudável. Tem uma plataforma que a gente utiliza para mudança de estilo de vida dele, literalmente, né? Melhor nutrição, prática de esportes, melhor mentalização, melhor técnicas de mindfulness, entre outras atividades que ele pode encaixar com o apoio das operadoras. É interessante para a empresa, porque se o seu funcionário está mais saudável, ele vai ser mais produtivo, aumenta o teu resultado, diminui o absenteísmo, tudo mais. E para a operadora é interessante, porque eu vou estar numa linha de cuidado aonde a sinistralidade dele, pouca gente sabe como é que é esse conceito, mas é o que você arrecada com os pagamentos das mensalidades sobre a despesa assistencial, ou seja, com tudo aquilo que eu gasto com a parte médica, né? Então, isso é o que dá o break-even da operadora. Ele tem até 70% para gastar com toda a parte de atendimento daquela receita que ele arrecada. O resto é despesa administrativa, marketing, solvência, margens que tem que depositar na ANS, entre outras coisas. Mas muitas vezes, o que é que a gente vê no mercado, principalmente pós-pandemia? No pós-pandemia deu um pico, cara. Foi uma coisa assim absurda. Teve várias operadoras que literalmente foram para insolvência. Porque aquilo que estava represado veio com muita força, muita gente não estava preparada para a gestão disso, e ou quebrou, ou foi vendido, né? Você teve várias operadoras, tem uma aqui do Nordeste, inclusive, que comprou nos últimos 3 anos, comprou 64 operações de saúde ao longo do Brasil. É o maior plano de saúde do Brasil hoje, né? E você vê que outras foram para liquidação da agência. A agência, ela monitora muito fortemente, e quando você não consegue cumprir aqueles itens de monitoramento, ela vai para uma direção fiscal, uma intervenção técnica, e depois vai para liquidação, repassando a carteira para outras operadoras. E isso é terrível para os gestores da operadora, que ele fica bem desbloqueados, é toda uma confusão. Então, eu digo muito hoje que só abre o plano de saúde hoje quem tem muito jeito para gestão, ou então é meio que... E quando a gente fala quando a gente está conversando sobre isso, né, a gente tende a falar muito olhando para plano de saúde, mas não é somente plano de saúde, eu acho que é um plano de benefícios mesmo, né? Porque, como você falou, é benefícios para o colaborador, e o colaborador vai ganhar vai ser mais produtivo, a empresa vai ser beneficiada, só que às vezes o empresário, ele olha muito só o amanhã, né? Ele não olha o depois de amanhã. Ele tá olhando o que ele tem hoje que ele pode pagar. Mas às vezes não, né? Se você tem rotatividade de funcionário, se você tem funcionário doente, se você tem funcionário insatisfeito, então tudo isso é o custo que você não vê, é o que eu chamo de custo invisível, que é a mesma lógica para processo também. Se você não tem uma análise inicial e um investimento para você investir nas automações, na padronização dos seus processos, lá na frente você vai colher aquela falta de investimento, né? Porque assim, tem uma frase, eu não sei exatamente como ela é dita, né? Mas assim, a gente não tem ali um cemitério de quem foi derrotado. Imagine o seguinte, quem perdeu, quem fracassou, não tem muita história para contar, né? Então, a partir do momento que eu não avalio o que eu estou deixando de ganhar, por exemplo, de uma organização como essa, uma consultoria, uma análise desse processo, é fácil até dizer, tem dinheiro na mesa, mas quanto? Eu não sei. Se eu não avalio, se eu não metrifico isso, eu acabo tendo um poço ali sem fim. Eu fico curioso, Daniel, de como você chegou neste mercado, né? Que é complexo, digamos assim, não é fácil, tipo, qual é a faculdade para fazer, tipo, trabalhar com plano de saúde, né? E é um ramo que, por exemplo, eu tinha um amigo que ele dizia assim, rapaz, mas o cara vem plano de saúde, tipo, Igor, tu tem plano de saúde? Tem, usa qual? Tal, aí quanto tempo? Tenho 10 anos no plano de saúde. Não, cara, usa 10 anos no plano de saúde, o cara vendeu uma vez, vai vender de novo para quem? Só que aí no Brasil são cerca ali de mais de 200 milhões de brasileiros, 215 milhões. 215. Você me disse que são 53 milhões. Então já algum tem, plano de saúde hoje. Já tem uma oportunidade aí em aberto. E tem a outra situação que também há uma troca, né? Uma portabilidade de um para o outro, né? Então é um mercado bem promissor também nessa questão de oportunidades de trabalho. E como você entrou nesse mercado, né? Você já nasceu, é da família? Não, cara, era um negócio interessante. Você vê, você tinha me questionado antes sobre o modelo de como a gente chegou na Benefice, né? De como foi que foi o modelo de franquia e tal. É bem curioso, porque nesse mercado eu vinha de uma empresa da área de supermercados, né? Comecei numa
minha carreira profissional, vamos dizer assim, ainda na universidade. Logo quando entrei na universidade, aí já não queria ficar só estudando, então eu tinha colocado o curso para fazer à noite, aqui na UFRN, e durante o dia eu queria ter trabalho. Fiz 2 anos de estágio, né, de estágio do IEL, aquela que a gente faz sempre no começo da universidade, mas fui para o mercado de supermercados para... Eu fui promotor de vendas de um queijo, de um queijo lá de Recife, né? Aqui foi onde eu conheci boa parte da área de supermercados, Natal, Nordestão, Carrefour, Bom Preço e tal. E de lá eu saí para ir para uma representação do grupo Warner Lambert, que era a detentora da Adams, né? Do Chiclete Adams, do Listerine, do House e tal. E de lá, cara, eu vi a gente tinha perdido a representação e eu tinha ido para uma empresa de saúde aqui, e que era a Smile Saúde, que foi comprada aí recentemente pelo Apvida. E entrei lá, como estavam precisando de uma supervisão de vendas e tal, como eu já estava no mercado de vendas e tal, e fui, né? Só que naquela época o mercado ele era muito imaturo, não no mercado de saúde como um todo, porque foi logo na regulamentação, né? Sim. 99 ali. Sim. Então, 98 para 99. A lei é de 98, mas começou a vigir no dia 2 de janeiro de 99, por causa dos 6 meses, né? Que você precisa ter depois que a lei é promulgada. Mas foi em 99 mesmo que eu entrei como supervisor de venda de uma equipe de varejo lá, e só que a gente não tinha maturidade, nem muito menos as ferramentas que a gente tem hoje, né? Naquela época os vendedores, tinha um grupo de vendedores, ainda tive que selecionar os vendedores, que não tinha vendedores prontos, a gente também não tinha a qualidade de capacitação técnica e treinamento que tem hoje. Muito papel carbono. Papel carbono, lista de... Como é que fazia a prospecção? Era na lista telefônica. Na Listel, era na Listel mesmo. Listel. E aí você ia ligando e a gente juntava o pessoal numa van, ia pros bairros para fazer... Não, cara, botava numa van e ia para fazer os plantões dentro dos bairros e tal. Hoje em dia você não consegue mais imaginar um cenário desse de uma pessoa abrindo sua casa para que um vendedor entre para fazer um plano de saúde, né? Ninguém faz mais isso. Então, dali eu ainda passei, acho que uns 6 meses na empresa, saí, né? Não consegui bater as metas que estavam propostas, saí. E de lá eu fui para na DirecTV, na época. Na DirecTV. Realmente é um DirecTV, foi. A DirecTV, exatamente. Se você que está ouvindo agora, você, meu amigo, tirar o mofo. Sabe o que ele está falando, é bem provável que você aí... Não saiba. Você tem menos que 25 anos. Na edição aí, bota um Google, viu, para você saber o que é a DirecTV. Aí, de lá, cara, eu voltei, assim, eu tinha... minha esposa estava grávida, né? Eu tinha saído da operação, estava desempregado e procurando trabalho. Naquela época, você procurava nos classificados da Tribuna, ou então na Cato, né? Então, na Cato, nos princípios da internet. A internet é Cato Online, você buscava na Cato. E aí eu vi uma oportunidade no jornal aqui, não tinha o nome da empresa, só tinha dizendo qual era o cargo, era para consultor de vendas, de assistência médica, e eu fui, né, para uma seleção. Era uma empresa que tinha base regional em Recife e a matriz era em São Paulo, e era justamente a Intermédica, que era o 3º maior plano de saúde do Brasil. Qual era o grande diferencial aqui para o Norte e Nordeste? Não tinha planos para pessoa física, era só com empresas. Então, o papel que eu assumi foi inicialmente como consultor, e meu papel era tomar conta das empresas que já existiam, né? Que aí, para quem eles atendiam, para você ter uma ideia do porte, era o Bom Preço, era o Carrefour, eram as grandes redes de supermercados, Atacadão quando chegou. Então, e o meu papel era expandir a operação. Aí a gente criou o PME, Produto para Pequena e Média Empresa, e aí expandiu aqui para o interior do Rio Grande do Norte. Coincidiu numa excelente época, que foi 2003, 2004, que a Petrobras, quando atuava muito fortemente aqui, ela passou a exigir que os prestadores de serviço dela tivessem contratação para plano de saúde para os funcionários. Era uma maneira de quê? Da própria empresa se proteger em relação a acidente de trabalho, essas coisas são... Quando você ganhava um contrato, você já tinha que incluir o plano de saúde, não é 1.000 funcionários, 1.000 funcionários, tinha que ter o plano de saúde, e os dependentes. Sim. Então gerou um mercado para os planos de saúde gigantesco. 2 anos depois, a Vale do Rio Doce começou o mesmo projeto. E aí eu já estava em 2004 eu já tinha assumido a gerência de Natal, e eu ficava, em cada unidade dessa empresa, da Intermédica, você tinha uma gerência de vendas, uma gerência de relacionamento com o cliente e uma gerência de operações. Operações era montar os centros médicos, o relacionamento com a rede, credenciamento, negociação com hospitais, tudo isso. Só não fazia a parte médica. O resto era tudo, né? E aí peguei a gerência do estado, do Rio Grande do Norte todo, que passavam metade da semana aqui, metade da semana em Mossoró, por causa do polo da Petrobras, né? E aí gerou um mercado gigantesco. Eu sei que, em resumo, deu um resultado muito interessante nesses 4 anos, e surgiu uma oportunidade para assumir uma posição maior
de diretoria regional. Eu iria pegar os estados do Rio Grande do Norte, Ceará, Maranhão, Piauí, Pará e Amazonas. Só que eu ia ter que morar em São Luís, Maranhão, né? E aí, assim, eu já conhecia muita coisa daqui para baixo, né? Até Bahia, São Paulo, essas coisas. Mas para lá, não conhecia. Só conhecia até Fortaleza. E aí eu fui, aceitei o desafio. E foi uma das melhores escolhas que eu fiz, porque me abriu outras portas, outros tipos de qualificação. Vocês perguntaram qual é a qualificação? Não tem. Você tem pós em gestão de saúde suplementar, tem várias outras coisas nesse modelo. Mas as próprias empresas que eu trabalhei tinha muito curso, tinha muita qualificação, muito conhecimento técnico da parte atuarial, que é um sub-ramo, depois virou um curso específico derivado da estatística, né? E gestão hospitalar, gestão de operadoras médicas, de cooperativos, tem uma série de coisas que você tem que entender para poder atuar nesse mercado. Aí tem um grande diferencial. O cara que só vende, né, é uma coisa. E o cara que faz a gestão de assistência médica, aí é muito mais complexo. E aí o executivo que se torna, você acaba tendo uma formação de executivo mais de alta gestão, né? Aí eu fiquei de 2006 a 2010 nessa posição. Minha regional... cada regional, como eu disse, tinha uma gerência de cada operação. E na minha, eu fiquei com as 3 diretorias. Eu fiquei com operações em todos esses estados, né? Operações, vendas e relacionamento com o cliente. Então, não tinha vida, né? Não tinha vida. Eu passava uma semana em 3 estados diferentes, 4 estados diferentes. Dentro de Minas da Vale, lá no norte, lá no Pará, entre outras coisas. Mas foi uma escola gigantesca e foi quando eu voltei para Natal em 2010, eu condicionei, na realidade, como a minha regional aqui tinha melhor resultado, eu condicionei ficar na empresa desde que eu voltasse a morar em Natal. Aí vim com família, com tudo, voltamos a morar aqui. Com 3 meses surgiu uma oportunidade aqui, um convite, na realidade, para participar de uma seleção aqui na Unimed Natal, o cargo de superintendência, ligado diretamente à presidência. E o que era isso? Era você tomar conta de toda a parte de marketing, vendas, gestão, atuária, né? E dentro da operação. E eu fiz a seleção despretensiosamente e fui chamado, fiquei, aceitei o desafio lá também. Aí foi lá, a Unimed não tinha produto para pequena empresa, não tinha convênio com os corretores, era praticamente só equipe interna. E eu me lembro que eu peguei a Unimed aqui com 108 mil vidas, deixamos com 135 mil em 3 anos, né? Entre já o que vendeu e o que saiu. Montamos programa de retenção, projeto com corretor e tudo. Então, assim, meio que virou o modelo de operação para deixar de ser aquela muito passiva, comercialmente falando, para ser mais ativa. E o mercado deu uma estourada bem grande depois disso. E de lá eu fui pro Apvida. E aí veio a ideia de que, em 2014, como eu disse, eu recebi um convite aqui da Federação das Unimedes do Estado para montar um projeto de consultoria para eles. Aí eu disse, e aí você faz? Eu nunca tinha feito, eu disse, faço. Faço, vamos fazer, né? Vamos fazer. E fizemos. Fizemos o projeto, foi um sucesso, a gente triplicou a carteira deles, depois participou, a própria Unimed Natal incorporou essa carteira dentro da carteira dela. E hoje começou com a consultoria e fomos de lá, fomos para as outras, fiz com a Norte Nordeste, chegamos a atender praticamente 20 operadoras ao mesmo tempo, era uma loucura também, né? São Paulo, Brasília, aqui. E quando foi em 2016, como a gente fazia assessoria de mercado, a gente tinha uma remuneração em cima de todo o projeto, né? E outra coisa que eu aprendi a fazer já desde o primeiro contrato, o nosso modelo de contrato ele é por desempenho. Então eu recebo se o projeto que eu fizer, ele der resultado para a operadora que está me contratando. Então, eu acredito tanto no modelo, sei que ele é tão assertivo, a metodologia ela é tão vencedora, que quando eu coloco lá, diz, é compartilhamento de risco mesmo. Eu só vou ser remunerado se você tiver resultado dentro daquilo que eu estou lhe propondo. E aí ele me remunera, né? E aí quando chegou em 2016, Tiago, meu sócio, que é meu primo, né? Aí ele teve a ideia, cara, a gente precisa montar uma corretora de saúde também, para poder ter o ganho como venda no grupo. Aí eu disse, cara, massa, vamos fazer. Ele pegou e tomou a frente disso, tomou toda a ideia, só que a gente quis fugir do mercado. Por quê? Do que é feito no mercado. O mercado pode ser aqui, o mercado de venda, pode ser aqui em Natal, pode ser em São Paulo, em Brasília. No varejo, ele tem mais ou menos a mesma cara, vamos dizer assim. Ele é um mercado que você tem pessoas que não são CLT, as pessoas vão lá, você tem a responsabilidade, enquanto empresário, abrir uma estrutura, tem a contratação com a operadora enquanto representante comercial, você tem uma responsabilidade financeira com a operadora, de levar tudo certinho, de acordo com as premissas dela, você tem esse exército de pessoas que vendem para você, mas da remuneração, 2/3 da remuneração vai para o canal, você fica com muito pouco dentro da empresa, então você tem que fazer um volume enorme para chegar a ter um resultado interessante. E a gente quis inverter esse modelo. A gente trouxe pessoas que não eram do mercado, fizemos com uma sala inicialmente pequena,
mas gerando fortemente o quê? Geração de lead em alto volume e com muita capacitação técnica e tecnologia. Tanto que o nosso sistema hoje, a gente desenvolve ele desde 2018, porque a gente não achou no mercado sistemas que atendessem aquilo que a gente queria dentro do mercado de saúde suplementar. E aí, cara, você vê, um negócio foi puxando o outro, né? A gente montou a operação, quando a gente foi ver, a gente não era envolvido diretamente, trouxemos pessoas que eram de fora do mercado, capacitamos e foi crescendo. Quando a gente foi ver, reunião de conselho, o resultado é excelente, vamos ampliar. Ampliamos, aí o Thiago chegou e disse, vamos franquear. Aí a gente contratou 2 escritórios, um de contábeis e um de especializado em franquia, jurídico, lá de Recife. Os caras fizeram todo o modelo, passou 1 ano trabalhando nisso, e a gente lançou em 2019, lá no Fórum de Negócios, lá no Arena das Dunas, num evento, além de ter subido ao palco, a gente ainda fez um evento na área de imprensa, né? Lá para 50 convidados, possíveis investidores, e já iniciamos com 7 lojas abertas, né, com franquia. E aí veio a pandemia. Algumas lojas, 2 a gente recolheu de volta, outras mantivemos a operação, e em na realidade, em 2018, a gente abriu a sede onde a gente está até hoje, né? Lá pegamos ali em frente ao Valfredo Gugel, né? Aquele prédio lá espelhado que a gente está lá, 1.000 metros quadrados de área, onde a gente atende não cliente, por incrível que pareça. Hoje em dia a gente não atende cliente, que é tudo digital. Seriam, né, os seus franqueados. A gente tem os nossos franqueados e a gente atende clientes corporativos. Empresas, quando a gente vai fazer reunião, alguma coisa a gente faz lá, se não for na própria empresa, né? Mas hoje, como eu estava falando para você, que um negócio acaba puxando e gerando outra oportunidade. A gente foi gerando negócios com administradoras de benefícios, foi gerando negócios com outras operadoras, e o próprio sistema que a gente começou a desenvolver dentro de casa, hoje ele ficou tão bom que a gente lançou uma outra empresa no grupo chamada BNF Tecnologia, onde o nosso sistema é comercializado para outras corretoras. Entendi. E aí o sucesso deixa rastro, né? Então, primeiro ponto, você observa o seguinte, você teve que sair na tua base, na sua zona de conforto. Vamos pegar do início. Faculdade, já trabalhar, estágio. Aí tem muita gente que aí eu falo com você, estudante de contábeis. Quando eu me formar eu vou ganhar bem, mas tu tá estagiando? Tá tendo conhecimento prático? Não, eu sou formado, foi trabalhar propagandista, mas trabalhar em supermercado, organizar a gôndola e tal. Só que aquilo ali aprendeu o quê? Muito tempo, né? Absorveu muito trabalho. Pouca reconhecimento. E não precisava, baixo, tá? Não precisava. Eu fui porque quis. Por quê? Desenvolver o quê? Relacionamento, venda. E aí sai do teu lugar natal, aí vai para outro estado que não domina. Só que aí nesse intervalo, como eu conheço aqui, é um meu amigo de pedal, você adquiriu muita experiência e também uns quilinhos a mais na balança, né, cara? Conta quilo nisso, né? Você chegou a bater quantos quilos e o que foi que aconteceu para você virar a chave e ter esse homem fit? Só para ter um parênteses, eu brinquei aqui no início que a nutricionista mandou ele comer mais. Esse homem se tem um cara obcecado pelas coisas, é esse daqui. Ele tem um foco ali, tem um hiperfoco, vai lá. Aí o nutricionista passou o plano, ele fica na risca, tipo, chegar a 100 quilos, 100 quilos. Aí ele tava brigando porque era só 99. Esse é o meu querendo baixar e você querendo subir 1 quilo, vamos trocar aqui, eu lhe dou esse quilo. E a nutricionista disse, não, você precisa comer mais. Eu assim, como? Não vai comer mais, né? Como é essa história aí, tipo, o Daniel com uns quilinhos a mais, o que aconteceu? Cara, eu costumo dizer muito que tudo na sua vida você vem, também é um clichê, mas ou vem por amor ou vem pela dor. Sim. Né? Até antes de entrar nesse assunto, queria deixar só uma mensagem para quem é mesmo estudante. O que eu mais valorizo na trajetória de tudo que a gente está falando aqui foi porque eu não necessariamente precisava ter começado a trabalhar cedo, mas eu quis trabalhar e começar na operação embaixo, que é o que eu mais valorizo. Foi ter as lições que eu aprendi ali. Porque você aprende a ter a dor da pessoa que está na ponta. E aquilo no futuro, para você, quando vai assumir um cargo de gestão, é fundamental para você entender o que se passa na ponta até todo o quadro da empresa que você está, sabe? Sim, seja que você vai trabalhar ou a que você gere, né? Que você funda, vamos dizer assim. Então, é importantíssimo você passar por todos. Eu admiro muito, é uma empresa que assim, que eu tiro o chapéu, não sei se pode fazer, né? Mas assim, é o Nordestão, cara. O que o Nordestão faz pelos colaboradores e o que eles fazem com a sucessão empresarial dele, da família, de colocar todo mundo para ir para todos os cargos da operação, é um exemplo, sabe? Só é um para exemplo. vocês terem ideia, mamíferos,
quem está assistindo a gente tem um público muito fora do Rio Grande do Norte. O Nordestão simplesmente botou para correr. Carrefour, Pão de Açúcar. Walmart faliu aqui porque não aguentou. O extra. Cara, o Nordestão é um exemplo. E o que eu mais gosto, o Nordestão dos supermercados não é um dos mais baratos dentro de Natal, mas sempre está atento à tecnologia, mas o nome é Nordestão. É tradicional. E até o slogan, né? Gente da terra da gente. Gente da terra da gente. Então, genuinamente potiguar. Só que eles ficam atentos aos micro detalhes, atentos ao cliente. Tem aquele carrinho, o caixa rápido. Aí faz aquele carocalzinho com quitutes para vender e tal. Certo dia eles botaram um negocinho de ferro para apoiar ali para a galera não furar a fila, né? E aí viu que as pessoas estavam colocando a cestinha em cima. Simplesmente eles criaram uma base que encaixa certinho com a cestinha. Então você vem com a cestinha, vai empurrando a cestinha, encaixa ali e vai empurrando. Qual foi a inovação tecnológica? Baixa. Né? Foi a percepção, né? Viu a dor do cliente, né? Então, é uma empresa que é potiguar, parabéns. Todo mundo que vai lá tem experiências. Eu conheço, o pessoal lá chega, vai comprar. Tô precisando de tal produto. O cara tá aqui, não é do meu setor. Ele vai lá, leva você até o setor. Esse é um diferencial gigantesco. Atendimento. E a questão também de tecnologia, que antes mesmo de ter o boom aí da pandemia, como você falou, eles já estavam se preparando, que é uma questão de retirada, enfim, venda online. Ou seja, tem que ficar atento ao teu cliente, observar e cuidar do cliente interno e externo. Tenho vários colegas conhecidos, amigos que trabalharam e trabalham ainda no Nordestão, e assim, o que eles falam é justamente esse cuidado de apoio de medicamento, de trabalho, enfim, fora a questão de ajudar a pessoa a estudar. Isso. Eles dão a oportunidade de crescer dentro da empresa, né? Eles bancam os programas de universidade, entre outras coisas, né? Agora vamos falar da... Bora. Mas a transformação foi, cara, veio assim, nesse mercado de trabalho, você acaba assumindo muita coisa, né? Quando é que assumia muita coisa, o que é que eu fui fazendo? Fui invertendo as prioridades, né? A minha prioridade era sempre, como o Bruno disse, eu sou meio que hiperfocado e meio. Hiperfocado, e fui sempre focando, trabalho, resultado, depois aí família, e depois... Pra mim era o quê? Era Deus, trabalho, família, e eu lá na última posição, né? Então aí assim, quando chegou a pandemia, você quer me ver estressado, aí eu ficar atrás de um birô com um computador trabalhando só administrativamente. Pra quem... Dá não, cara. Pra quem não dava não. Não dava não, pô. Pra quem é cara. Pra quem é do comercial, pra quem é de relacionamento, você tem que estar em movimento, você tem que estar falando, você tem que estar prospectando cliente, visitando, explicando. Então, cara, aí assim, você quer me ver bem fazendo isso. Agora, chegou a pandemia. Todo mundo dentro de casa fazendo trabalho por videoconferência e tal. As lives da vida, eu cansei de ficar na minha varanda lá do prédio, com 50 cervejas do lado, comendo feito um touro e tal. Quando eu fui ver, amigo, eu tava com quase 130 quilos, né? Com 1,77 m de altura, não dava. E só que assim, mesmo gordo, eu nunca tinha tido nenhum problema de taxa. O que eu tinha alto era ácido úrico, muita carne, muita cerveja, né? E tal. E não tava me movimentando. Não tava. Tinha ido pra academia, sempre gostei muito de academia, mas ia esporadicamente, não levava a sério. Quando chegou em abril de 2020, em pleno auge da pandemia, começou a me dar pico de pressão. Aí eu disse, peraí, pico de pressão, aí começava a ficar aquela agonia, sabe? Aí eu cheguei e botei na cabeça, não quero isso pra mim, não. E aí eu fui pra minha médica, né, Marília Cardoso, e disse, Marília, vamos fazer um projeto. Aí eu cheguei e disse, vamos fazer um projeto. Vamos fazer um projeto. Conversei com o personal, que era meu primo também, Lucas, e disse, cara, vamos montar um projeto. O que é que pode fazer agora? Não pode fazer muita coisa, porque tava tudo fechado. Então eu aproveitei lá, a única coisa que estava aberta lá no meu prédio era a piscina. Aí lá tem uma piscina semiolímpica, e as piscinas normais, né, tinha uma semiolímpica de raia. Aí eu disse, cara, eu vou começar a nadar. Marília mesmo disse, Daniel, você tem tanta energia que você tem que canalizar para alguma coisa. Nem que você vá pular a corda dentro de casa, mas tem que fazer. Então eu comecei, vamos estruturar o projeto. Comecei nadando. E comecei forte na alimentação. Só que na alimentação, como? Eu não quis fazer e não funciona, tá?
Isso aqui você pode dizer para todo mundo. Não funciona dieta restritiva. Nenhum tipo de dieta restritiva ou escatológica que você queira colocar restrito só a um tipo de alimento, não vai funcionar. Polêmica, não funciona ficar com fome, porque não depois funciona. Não funciona. Você adere à dieta lá e você mudar o hábito radicalmente. O cara toma Coca-Cola todo dia e vai passar a não tomar mais refrigerante. Meu amigo, você vai aguentar 1 dia, 2 dias, 3 dias, você começa a passar mal e você volta tudo de novo. Aí tem o efeito rebote. Não adianta. As coisas têm que ser igual a um processo. Você tem que ir tijolinho por tijolinho, aos poucos para fazer. E aí eu coloquei na minha cabeça que não ia ser dieta restritiva. Eu simplesmente eliminei da minha vida o que era ultraprocessado, o que não era comida de verdade, na realidade, né? Ultraprocessado, açúcar, essas coisas assim. Daniel, não come mais isso com como, cara. Eu faço 80-20, eu faço 80% do que eu preciso para ter 20% do que eu quero. Entendeu? E aí, ele bota pra aí o que é que acontece? O cara chegou e disse, vai fazer como? Restringindo a alimentação? Não, eu vou fazer déficit calórico em alto volume. Quero déficit calórico. Eu precisava fazer déficit de 1.500 calorias, 2.000 calorias por dia. Como é que eu fiz isso? Incrementei na atividade física. Então eu comecei, quando começou a abrir mais as coisas, depois de maio, né? Aí começou a abrir mais. A academia abriu, tinha de máscara, tudo. E aí o pessoal do meu prédio disse, cara, a gente não tem carro na rua, vamos andar de bicicleta. Vamos. Aí eu tinha uma Caloi 21 marchas, aro 26, de alumínio, pesada, sabe? Chega guerreira. Tá 10 anos parada, dei uma revisada nela e fui andar. A primeira vez não subi nem a ladeira do prédio. Desci pra empurrar. Né? Desci pra empurrar. Vizinho, tem nem ladeira cara, ali, aí tinha nem ladeira. Aí desci pra empurrar, fui, eu disse, cara, não, vamos até Ponta Negra, fui até o campus morrendo. Aí até pegar condicionamento, isso a gente ia 3 vezes por semana, aí eu comecei a querer ir todo dia. Comecei a ir mais e tal, e musculação todo dia. Musculação todo dia. E eu baixei um aplicativo no celular que era bem interessante, o Iásio, que ele é meio que um contador de calorias, né? O que você come, você bate a foto, ele identifica ali as porções, você diz as quantidades, ele vai dizendo quantas calorias tinha, e com o relógio eu ia contando para fazer o déficit. Aí eu disse, hoje eu bati a meta, fiz tanto de déficit. Só que e também fui naquela estratégia de você acalmar a mente. Você não se pesa todo dia. Sim, Você se pesa uma vez na semana, de preferência na quinta-feira, sem roupa e em jejum. Por quê? Tem uma lógica. Por quê? Segunda-feira, Dia Mundial da Retenção de Líquido, então você já tá mais pesado. Segunda, terça e quarta, já tenho vindo treinando, então já tô mais seco. Você deixa pra se pesar na quinta. Fotos de frente, de costa e de lado a cada 15 dias. Então, lhe dá a percepção visual do que você tá mudando. Porque se você for fazer todo dia, acompanhar todo dia, não tô mudando nada, que você vê todo dia lá. Qual era a maior percepção? Não era o peso, era a roupa. Entendeu? Eu depois, cara, que emagreci, deixei roupa na etiqueta. Vamos botar aí na edição na e retratozinho que cabia 2 meninos desses. Cara, eu cheguei a vestir 58 na calça. E hoje visto 42, né? Aí eu baixei, em resumo, eu baixei de 126 quilos com 38,5% de gordura, baixei para 89, foi o meu menor peso, cheguei a ficar com 4,8% de gordura. Só que a médica disse, não pode. Você como ciclista, né? Que aí eu me apaixonei pelo ciclismo. Gordura, né? Tenho que agradecer a doutor Fábio Macedo que me levou para esse mundo, né? E aí fui andando de bicicleta, fazendo upgrade, aí se juntou com a Speed e aí hoje a gente pedala onde a gente pedala, né? Aí assim, o modelo virou treinamento estruturado, me apaixonei pelo esporte, não deixei a musculação, faço na mesma intensidade ou até mais do que já fazia antes. Então eu faço praticamente todos os dias, só... assim, mudo quando tem um treinamento estruturado. Então, faço 3 dias, folgo um, 3 dias, folgo um. Mas pode ser sábado, domingo, posso estar viajando. Onde eu for, eu faço. Faço o que precisa ser feito. Sim. Agora, o problema é que as pessoas querem ter o resultado, mas não querem percorrer a seara, o deserto, de ter que chegar no resultado, né? Para isso, você precisa de método. Então, aí eu peguei e fui junto com a médica, com o educador físico. E, dentro da minha cabeça, a gente estabeleceu um método que, para mim, funcionou. Era déficit em alto volume. Tinha colocado uma meta, isso começou em maio de 2020. Tinha colocado uma meta, não baixava de 100 quilos, fazia mais de 20 anos. E aí, baixei de maio de 2020, eu tinha colocado a meta para dezembro, para baixar de 100. Eu cheguei em setembro com menos de 100. Né? E aí, quando foi em fevereiro do outro ano, aí cheguei a 89. E isso sem medicação, com a parte de déficit e tal, quando chegou um ponto que ela disse, cara, não tá mais dando pra você ficar só com alimento, vai ter que suplementar. Aí meteu um monte de suplementação, manipulado e tal, pra poder aguentar a carga tanto de musculação como da bike, né, que é no mínimo 2 horas de treino por dia da bike. Aí cataboliza muito pra você poder manter musculatura, você tem que comer muito, que aí a nutricionista foi o meu ponto divisor de águas, eu costumo dizer muito. Aí vai um beijo, viu, Bia Moraes, que foi o divisor de água que foi quando eu fui pra ela me acompanha tem 3 anos, 3, 4 anos já. E a primeira coisa que ela disse, Daniel,
esqueça essa modulação alimentar que você tá. Você precisa colocar mais carboidrato, você precisa ajustar minha dieta para coisas que eu gosto no dia a dia e coisas que eu possa comer também nas refeições livres. Então, cara, eu não me restringo. Mesmo quando eu estava em processo de emagrecimento, eu nunca me restringi, mas você tem que ter consciência que você tem que sacrificar algumas coisas. Então, açúcar, para botar açúcar nas coisas, eu não coloco. É só se é um doce. É um doce, né? Claro, vai comer. Mas, cara, depois que você chegar onde você queria chegar, pra manter, que o pessoal diz que é o mais difícil, pra mim tem sido mais fácil. Porque depois que você adquire a disciplina e o hábito, você não se enxerga mais, você não volta mais àquela situação de antes. Não tem como. O cara chega, é sem brincadeira nenhuma. São 6 ovos, 2 tapioca, 4 torrada, uma vitamina de banana do tamanho do mundo. Eu disse, pronto, vai alimentar quantas pessoas? Não, a minha dieta, cara, diária, ela bate 7.000 calorias. A minha dieta diária. E você, no seu exercício físico, você gasta 7.000 para manter? Não. Porque tem o meu basal, né? Sim. E se eu gastasse 7.000, tava emagrecendo, né? Eu fico para manter. Então, hoje, o que é que eu mantenho? Hoje eu tô com 1.600, 1.800? Não, meu metabolismo basal é 2.730 da última vez que eu vi. E aí, para poder manter, né? Você tem que comer bastante. E assim, as pessoas acham que para você manter o corpo com músculo, você só tem que comer proteína. Não, a proteína ela forma o músculo, mas o que dá energia é o carboidrato. Então você tem que comer os carboidratos certos. Né? É um balanceio, os carboidratos certos, é um balanceio. Eu vejo muito, eu admiro o Daniel, principalmente pela disciplina, e eu gosto de trazer esse assunto porque eu acredito que depois que você entrou ali com o universo da bike, com outras coisas, enfim, melhorou profissionalmente também, teus resultados, mais tempo de qualidade com a família, com a esposa e tal. Sendo que ele come... Ele tá no pedal com a gente, chega lá em Goianinha, um pastelzinho de tangará, não tem pena não. 3, 4, ok. Só que ele sabe que depois ele vai ter que fazer a compensação. Seja por uma outra alimentação, ele fazer mais regrada. E quando é regrado, tipo, não é, chia, linhaça. Bicho, é arroz, feijão, carne, o que tiver ali, comida normal. Comida de verdade, entendeu? Ó, eu não como biscoito recheado, eu não tomo sorvete. Sorvete normal, de caixa, disso aí, é um dos piores alimentos que tem, é gordura hidrogenada pura, entende? Então, assim, aquilo que não é comida de verdade, eu deixo por última opção. Mas vou deixar, assim, dizer de que vai comer uma vez na vida? Vou, pô. Antes de vir pra cá, onde é que eu tava? Tomando um sorvete de gelato italiano. Antes de vir pra cá com um café, né? Mas... O homem come... Mas dá. No pedal, os caras chegam e dizem assim, rapaz, aí come pra fazer tolete, viu, meu amigo? É prêmio. Pra você que não sabe, vai ficar procurando aí, porque o nosso amigo Rodrigo precisou muito tempo pra descobrir. Vai ter que botar no dicionário. Vai ter que botar no dicionário. Mas, Daniel... Mas dentro da vida empresarial, cara, isso me deu, assim, uma virada de chave grande, sabe? Porque a gente costuma dizer muito. Eu ontem falei aqui em outro podcast que eu participei, falar que as pessoas precisam fazer terapia. Né? O homem, muitas vezes, ele é muito reticente, principalmente da faixa etária da gente. Mas todo mundo precisa fazer terapia. E durante a pandemia, eu tive alguns percalços, justamente que precisei iniciar um processo de terapia. E, cara, foi um divisor de águas na minha vida. E o principal, o esporte, me ajudou em 2 eixos principais. A me manter estável, que ele gasta a minha energia, faz com que eu fique mais concentrado, mais atento, comece a tomar decisões estratégicas na empresa com mais clareza de todos os cenários e diminuiu a ansiedade brutalmente. Você diminui a ansiedade brutalmente, você aprende a ter mais controle. E outra coisa que me deu foi a questão das prioridades. Eu não priorizo mais, assim, não vou dizer, não, priorizo mais o trabalho, não. Primeiro Deus na minha vida, depois a minha saúde, a minha família e o trabalho. Quando eu comecei a encadear corretamente esses eixos, todos os outros resultados, até nos trabalhos que eu vinha desenvolvendo, que antes eu me afobava para poder, na ansiedade, ter um retorno mais rápido e queimava algumas etapas do processo, que vocês tanto citaram no início, eu comecei a ter um respeito maior também pelos processos e também pelo tempo, pelo timing das demais pessoas que participavam do processo comigo. Né? Que antes não, eu atropelava. Eu queria a coisa que tivesse o resultado. Cara, precisa... Que eu sou muito executor, né? De fazer acontecer. Então, não tem que fazer, senão... isso aqui não tá certo ainda. Vai fazer assim mesmo. Então, eu comecei a ter mais essa preocupação. Isso me deu mais um encadeamento. Então, o esporte, ele traz essa clareza. Ele traz essa disciplina, inclusive, que você pode transladar para o mundo corporativo, né? E aí, gente, preste atenção. Ele começou, chegou a bater 130 quilos. Quase 130 quilos. Quase 130 quilos. Na pandemia, foi pedalar. Não conseguiu subir a ladeira de casa. Então, tipo, meio que ele tava ilhado ali. Mas não desistiu. Nunca. Mudou, se adaptou, procurou mentores. Porque a palavra mentor, coach, ficou meio banalizado, que aqui no Brasil os caras estragam tudo. Mas procurou alguém que poderia ajudar.
Ele não sabia, não entendia de treino. Foi lá e procurou um professor para poder auxiliar. Isso. Preste atenção, você procurou um médico e se você não cuida do seu sono, se você não se hidrata, se você não se alimenta bem e não dorme, mamífero, se esse médico só olhou para você e disse, tome isso aqui, fuja. Porque medicamento nenhum vai te ajudar se você não regular essas 4 coisinhas. E isso não depende tanto dos outros, depende mais de você. Ah, Bruno, você tá falando isso porque você não sabe o que acontece lá em casa. Mamífero, tempestade e ventania. Vai dormir às vezes 10h30, 11 horas. 4 horas da manhã já tá mensagem no grupo. Bom dia lá. Bora, o dia é hoje e tal. Cada um tem seus desafios, tá? Se você não consegue dormir às 8 horas, durma às 7. Agora você acha que dormindo 4 horas, não bebendo água para não ter que ir no banheiro, o que é que você vai conquistar com o tempo? E tudo isso foi o que Daniel falou, né? A terapia mudou a vida. Mas por quê? Porque tudo é no controle da nossa mente. Então, todos esses aspectos aí, se a gente não dominar a nossa mente, se a gente não nos conhecer onde é que a gente é falho, onde a gente também tem um potencial, tudo da nossa mente, e desencadeia em todas as outras coisas. Você vê que na pandemia foi um marco para todo mundo, tanto em coisas ruins quanto talvez em coisas boas também. Então é tudo que envolve a nossa mente, a gente também tem que cuidar. Por isso que é importante ali a terapia, né? É fundamental. E os próximos desafios, meu amigo? Tem alguma coisa em mente? Você é um cabo inquieto. Cara, né? eu sou inquieto por natureza, então o que é que acontece? Eu tô aí com alguns projetos. Na realidade, a gente lançou 2 projetos grandes, né? Que foi o que me consumiu muito tempo nos últimos 2 anos. Ainda estão em fase de... Assim, lançou, mas ainda tem muito gargalozinho, algumas coisas para ajustar. Mas nós temos um projeto muito forte, muito grande aí com o credenciamento do governo do estado e com o credenciamento da prefeitura de Natal. Nós lançamos isso, o governo, em dezembro do ano passado e na prefeitura na quinta-feira de carnaval desse ano. Ele consiste em quê? O meu grupo, ele oferta, através da administradora de benefício parceira, que é a Alquer, ela oferta assistência médica pela Unimed, né? Aqui para os servidores públicos do estado e da prefeitura de Natal, com tabelas que vão 30% abaixo do mercado. Só pelo fato do cara ser servidor público, né? Daniel, qual é o privilégio? Não é questão de privilégio. É questão de cálculo. O cara tem estabilidade no emprego, então você tem uma tendência a permanecer mais tempo no plano de saúde. Então, as matrizes de risco dele, embora ele tenha um espectro de utilização um pouco maior do que na iniciativa privada, mas o fato da estabilidade, o fato dos salários melhores também, acaba colocando um modelo que você consegue baixar mais as margens da operadora, consequentemente ele tendo um público específico. E outra, é um público que vai ser analisado só ele, eu não misturo isso com o varejo. Negociação de reajuste, tudo é só nesse credenciamento. E não tem nada com desconto em folha, nada com isso. Cada um recebe seu boleto individual, mas é um grande contrato empresarial ligados tanto ao governo como à prefeitura, que não tem exclusividade também, lógico, senão precisaria de processo licitatório, mas ele tem esse benefício. Então isso me levou muito tempo, nos últimos 2 anos, e final do ano passado para cá, nós retomamos um trabalho mais forte nessa assessoria, através de uma divisão que a gente tem lá chamada Beneficis Corp, para assessorar da melhor maneira possível que as empresas consigam transformar a política de benefícios dela, desde que sejam bem assessoradas, em um ativo estratégico para que eu consiga provar para ela que a política de benefícios dela, desde que siga aquilo que a gente está parametrizando nas recomendações, no diagnóstico que a gente apresenta e na gestão continuada, eu consigo demonstrar através, até contabilmente, o resultado que ela pode ter com aquele investimento na saúde corporativa dos beneficiários dela, dos funcionários dela. Já que você falou em contábil, eu não ia soltar não, mas eu não sei se eu digo, não digo. Mas se eu fosse um contador, seria interessante eu procurar a Beneficis para, quem sabe, uma parceria, para melhorar, enfim, uma indicação? Claro que seria. Recebe, sim. A gente tem os nossos finders, né? E eu acho que os escritórios de contabilidade, eles são parceiros, assim, primordiais. Fala baixo, né? Fala baixo, que senão as pessoas vão pegar todo mundo lá, vai né? todo mundo lá e lá. tal. Então, ó, lancei aí, pegou quem quis, tá? Exatamente. Meu amigo, estamos chegando ao final. O papo foi muito bom. Com o meu aqui no centro, eu sei que tem história aí para contar, mas eu acredito que a gente conseguiu contribuir. Deixa suas redes sociais, a sua pessoal, a da Beneficis.
Deixa aí suas redes sociais e depois eu vou fazer uma brincadeirazinha aqui. Nas nossas redes sociais lá da Benefices é @Benefices, né? No Instagram. Tem também lá no LinkedIn e tem um canal no YouTube. E a minha pessoal é no Instagram, @DanielFreireRN. Daniel Freire RN, vulgo Mad Max, puxador oficial dos pelote. O cara quebrou um pé de vela. Você sabe que se você não for ciclista, pé de vela é aquele S assim, onde fica o pedal? Uma barrainha de ferro. A dele era de carbono, top das galáxias. Me deu uma passada toda, a bicha no meio. Bruto. Bruto não. Eu passei 6 meses com esse ombro aqui derrubado, viu, meu amigo? Que ele, eu vou botar no lugar. Ele apertou aqui, meu amigo. Isso ele já tinha tomado uns todinhos. E eu assim, não, tá bom já, tá bom já. Esse foi 6 meses de fisioterapia, mas graças a Deus eu não chego mais perto dele. Quando a gente tá na resenha, ele tá com você, eu vou pro outro lado. Vem aqui, pai. Não, deixa ir para lá. Igor, para provar que o mamífero chegou até o final desse episódio, diz uma palavra aí pra gente saber. Eu copiei isso de um YouTube ali, eu achei legal. Vamos saber. Uma palavra. Uma palavra, saúde. Saúde. Então, se você assistiu até o final, coloca aí nos comentários saúde, que eu vou saber, mamífero, que tu não adiantou, pulou, enfim, chegou até o final, né? Então, muito obrigado. Igor, suas considerações finais e encerra aí, que é com você hoje. Não, muito bom saber dessas histórias, acompanhar aí a trajetória do Daniel, saber alguns insights aqui que a gente pega, né? Saber que o benefício para o teu funcionário não é somente plano de saúde, né? Ele tem que se sentir bem ali na empresa e para isso é um plano, é um planejamento de benefícios, não é somente dar um plano de saúde por dar. Mas é fazer o acompanhamento, né? Então, um insight importante aí que eu peguei aqui foi justamente isso. É você entender o quanto de dinheiro você está gastando ou não, ou talvez não está gastando, mas esteja correndo pelo ralo hoje por não estar investindo na saúde dos seus colaboradores, né? Isso. Perfeito. E antes que eu me esqueça, né? Meta a mão que o dedo é pouco! Cuida! Valeu, meu filho. Valeu, obrigado. Valeu. Show. Foi top.